Preparem-se para conhecer as 10 mulheres mais perigosas da história, figuras que marcaram épocas com sua audácia, inteligência e muitas vezes crueldade. Vamos juntos trilhar um caminho por diferentes períodos históricos, do Renascimento italiano às planícies da Índia, cruzando oceanos e continentes para encontrar essas mulheres que desafiaram as convenções e moldaram o mundo ao seu redor. De líderes impiedosas a assassinas frias, essas mulheres deixaram um rastro de medo e fascínio, mostrando que o poder não é exclusivo de nenhum gênero. Nossa jornada começa na Itália, no coração do Renascimento. Um período de grande efervescência artística e cultural, mas também de intrigas políticas e jogos de poder. É nesse cenário que surge Lucrécia Borgia, filha do Papa Alexandre VI, uma mulher envolta em mistério e controvérsia. Acusada de ser amante de seu irmão, Cesare Borgia, e de usar sua beleza para manipular e eliminar inimigos, será que ela era realmente a víbora venenosa que a história pintou? Viajamos agora para a Hungria do século XVI, um país dividido por conflitos religiosos e disputas de poder, um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Elizabeth Condessa Bathory era conhecida por sua beleza estonteante e por seus gostos extravagantes, como uma rainha de um conto de fadas. No entanto, por trás de sua fachada de nobreza, escondia-se um segredo terrível, um lado obscuro como a noite sem lua. Corriam boatos de que Elizabeth torturava e matava jovens camponesas em seu castelo, banhando-se em seu sangue para preservar sua juventude, um elixir macabro e cruel. Mas seria Elizabeth Bathory realmente um monstro sanguinário ou apenas uma vítima de uma sociedade misógina que buscava a todo custo destruir uma mulher poderosa como um animal selvagem encurralado? Nossa jornada nos leva agora para os Estados Unidos da década de 1930, um país mergulhado na Grande Depressão, um período de incertezas e dificuldades, como um barco à deriva em um mar revolto. Em meio ao caos econômico e social, surge a figura de Ma Barker, matriarca de uma família de criminosos que aterrorizou o coração da América, como um furacão que varre tudo em seu caminho. A gangue Barker Carpes, como ficou conhecida, era acusada de roubos a bancos, sequestros e assassinatos, espalhando o medo como um vírus. Ma Barker se tornou um ícone da era dos gangsters, retratada pela mídia como uma espécie de rainha do crime, uma figura controversa e fascinante. Mas será que ela era realmente a mente por trás dos crimes da gangue, a estrategista por trás de cada golpe? Ou apenas uma mãe tentando proteger seus filhos a qualquer custo, como uma leoa defendendo seus filhotes? Nossa aventura nos leva agora para as águas turbulentas da Irlanda do século XVI, um país sob o domínio da coroa inglesa, um caldeirão de revoltas e anseios de liberdade. Grace O'Malley nasceu em uma família de marinheiros e guerreiros, com o mar e a luta correndo em suas veias. Determinada a proteger seu clã e sua terra natal da invasão inglesa, Grace reuniu uma frota de navios e passou a comandar ataques contra navios mercantes e fortalezas costeiras como uma tempestade que se abate sobre seus inimigos. Sua ousadia e habilidade estratégica lhe renderam o respeito de seus inimigos e a admiração de seu povo, uma verdadeira líder em tempos de guerra. Ela negociava com reis e rainhas, comandava exércitos e desafiava as convenções de gênero em uma época em que as mulheres eram relegadas a segundo plano, uma pioneira que navegava contra a maré. Nossa jornada nos leva agora para um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, um período de trevas e horror que jamais será esquecido. Em meio aos horrores do Holocausto, surge a figura de Irma Grese, uma jovem guarda de campo de concentração que se tornou símbolo da crueldade nazista, uma mancha na história da humanidade. Irma Grese era uma mulher fria e implacável, movida por um ódio doentio
e por uma sede insaciável de poder, como um abutre que se alimenta da desgraça alheia. Ela ascendeu rapidamente na hierarquia do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, tornando-se uma das guardas mais temidas e cruéis do local, um espectro que assombrava os corredores do campo. Irma Gresse chicoteava prisioneiros até a morte, torturava mulheres grávidas e participava da seleção de prisioneiros para as câmaras de gás, um exemplo aterrador da capacidade humana para o mal. Nossa busca por mulheres perigosas nos leva aos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Belle Gunness, uma mulher que usou sua inteligência e beleza para atrair e assassinar suas vítimas. De origem norueguesa, emigrou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Casava-se com homens ricos, os matava e ficava com suas posses. Seus crimes ficaram impunes até um incêndio suspeito revelar corpos enterrados em sua propriedade. Nossa viagem nos leva agora para as águas turbulentas do Mar da China. No início do século XIX, surge a figura de Qin Shi, a pirata mais poderosa da história, uma verdadeira rainha dos sete mares. Qin Shi, cujo nome verdadeiro era Shi Yang, era uma prostituta que ascendeu ao poder após a morte de seu marido e rapidamente expandiu seu poderio naval, reunindo milhares de piratas sob sua bandeira. Nossa exploração da face obscura da feminilidade nos leva agora para a Inglaterra dos anos 1960, um país ainda se recuperando dos traumas da Segunda Guerra Mundial, buscando reconstruir sua identidade. Em meio ao otimismo e à euforia da década, surge a figura de Mira Hindley, uma jovem que chocou o mundo com sua frieza e crueldade, um contraste aterrador com o espírito da época. Mira Hindley, ao lado de seu parceiro Ian Brady, cometeu uma série de assassinatos brutais que ficaram conhecidos como os Assassinatos de Moors, um capítulo sombrio da história criminal britânica. Nossa jornada nos leva agora para a Índia, um país de contrastes com uma história rica e complexa, um mosaico de culturas e tradições. Em meio à pobreza e à violência que assolavam o interior do país, surge a figura de Phulan Devi, uma mulher que desafiou as estruturas de poder e se tornou um símbolo da resistência contra a opressão, uma voz que se ergueu contra a injustiça. Phulan Devi nasceu em uma família pobre da casta Malla, uma das castas mais baixas da sociedade indiana, um sistema que a relegava à margem. Após fugir de um casamento abusivo, Phulan foi capturada por um grupo de bandidos e submetida a humilhações e violências brutais, uma provação que a marcaria para sempre. Nossa expedição termina na Índia do século XIX, um país sob o domínio da Companhia Britânica das Índias Orientais, um gigante adormecido prestes a despertar. Em meio à luta pela independência, surge a figura de Rani Lakshmibai, a rainha guerreira que se tornou um ícone da resistência indiana, um símbolo de coragem e determinação. Casada com o Maharaja de Jhansi, ela se tornou regente do reino após a morte prematura do marido, assumindo responsabilidades que poucos ousariam carregar. Quando os britânicos anexaram Jhansi ao Império Britânico, Rani Lakshmibai se recusou a se curvar aos invasores, mostrando a força de uma nação que se levanta. Ela reuniu um exército e liderou a resistência contra as tropas britânicas, demonstrando grande habilidade tática e bravura em combate, uma líder que inspirou gerações. Essas foram as 10 mulheres mais perigosas da história, figuras que, por diferentes razões, deixaram um legado de medo e poder, mostrando que a força e a determinação transcendem o gênero. Suas histórias, embora muitas vezes brutais e chocantes, nos revelam muito sobre a natureza humana e sobre a luta pelo poder, um espelho da nossa própria história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!